Há uma terceira escala, uma terceira medida de termômetro que nós chamamos de a escala em Kelvin, que ela também é intitulada de escala absoluta. Porque enquanto a escala em Celsius diz que o zero é quando a água congela, e a escala em Fahrenheit diz que o zero é quando há mistura de gelo com o tipo de sal, há um questionamento da escala, quando foi apresentada a escala em Kelvin, apresentada pelo inglês William Thomson, de que se temperatura mede a agitação das moléculas, então, na medida em que vai diminuindo essa agitação, vai baixando a temperatura. E essa temperatura só pode ser chamada de zero se essa agitação for zero, ou seja, quando a molécula parar. E o que se percebia é que esse 0 graus Celsius, a molécula ainda continuava em movimento, então não era correto chamar isso de zero temperatura. Isso, a mesma coisa acontecia também em Fahrenheit. O que acontece? E o que foi determinado, foi escolhido, é que a menor temperatura possível seria aquela em que a molécula para, em que a energia média das moléculas, a energia cinética, é igual a zero. Esse momento é que na escala Kelvin chama de zero. Zero em Kelvin é o momento em que a molécula para. Essa condição, essa temperatura, não se alcança essa temperatura. A temperatura registrada mais baixa que se conhece no planeta é cerca de menos 90 graus Celsius, 90 graus negativo. E a temperatura que a molécula iria parar é menos 273. Então, não se chega a essa condição. Mas esse valor que é zero Kelvin equivale a menos 273 em Celsius. E quando o Celsius chama de zero, o Kelvin chama de 273. Então, na escala, na comparação entre o Celsius, o Kelvin e o Fahrenheit, ficaria assim. Quando um termômetro em Celsius ele marcar 0 graus, o Fahrenheit será 32 e o Kelvin será 273. Quando o termômetro em Celsius marcar 100, o Fahrenheit será 212 e o Kelvin será 373. E quando o termômetro em Celsius marcar qualquer um valor que fique entre 0 e 100, é possível encontrar os valores proporcionais do Fahrenheit e do Kelvin. Então, um valor de 0 a 100 do Celsius vai ser proporcional a um valor do 32 ao 212 do Fahrenheit e do Kelvin vai ser um valor entre 273 e 373. Para isso é necessário fazer um cálculo de conversão. Então, vou imaginar assim, vou escolher aleatório um valor, vou escolher 60 graus. Imagine que eu peguei um termômetro, vamos considerar assim, eu peguei os três termômetros e coloquei em contato com um objeto, com um corpo. E até que os termômetros ficaram em equilíbrio térmico com esse mesmo corpo. Isso fez com que a temperatura do corpo ficasse igual à medida apresentada nos termômetros. Em seguida, eu peguei o termômetro em Celsius e olhei e deu 60 graus. Então, se em Celsius deu 60, então quanto será em Fahrenheit e quanto será em Kelvin? Então, vamos fazer esse cálculo. Pronto, então vamos aqui. Eu vou tirar esse 38 graus que tem aqui, que esse 38 ele está aqui por causa de uma atividade que é para fazer, e vou colocar 60. 60 graus em Celsius equivale a θ graus em Fahrenheit e também θ graus em Kelvin. Então vamos calcular. Primeiro eu vou ver quanto é que esse valor equivale em Fahrenheit. Deixa eu tirar essa imagem daqui.
e fazer a conversão. Então, vai ficar assim. Eu vou igualar o termômetro em Celsius do termômetro em Fahrenheit. Celsius, Fahrenheit. Então, embaixo eu vou colocar o termômetro em Celsius todo, que é 100 menos 0. E em cima eu coloco a parte que eu estou analisando, que é 60 menos 0. No Fahrenheit eu vou fazer a mesma coisa. Embaixo eu coloco todo, 212 menos 32. Em cima eu coloco a parte que eu estou analisando, é θ menos 32. Quando eu fizer esses cálculos aqui, 60 menos 0 dá 60 e 100 menos 0 dá 100. 212 menos 32 dá 180. E θ menos 32 não dá para fazer. Agora eu pego esse 180 e jogo para o outro lado. Ele está dividindo, vai multiplicando. Ele vai multiplicar o 60. Aí vai ficar 60 vezes 180. Isso dividido por 100. Será igual a θ menos 32. 60 vezes 180 dá 10.800. 10.800 dividido por 100. Que é igual a θ menos 32. Cá. 10.800 dividido por 100 dá 108. 108 é igual a θ menos 32. Aí por último vou pegar esse menos 32 e jogar para o outro lado, ele vira mais 32. Vai ficar 108 mais 32 será o valor de θ. 140 será o valor de θ. Logo, θ equivale a 140 graus Fahrenheit. Então, se o termômetro ele marcar 60 graus em Celsius, isso equivale a 140 graus em Fahrenheit. Agora nós vamos fazer o mesmo cálculo, fazendo a conversão para o Kelvin. Vai ficar assim: termômetro em Celsius e o termômetro em Kelvin. Celsius, Kelvin. A mesma coisa. 100 menos 0, 60 menos 0. Aí em Kelvin, eu vou colocar o valor dele do termômetro inteiro. Que ele vai do 273 até o 373. Vou fazer o maior menos o menor. 373 menos 273. E na parte de cima é o valor que eu estou querendo descobrir, que é θ menos 273. Fazendo os cálculos, vai ficar assim. 60 menos 0, 60 e 100 menos 0, 100. Que é igual a 373 menos 273, 100. Aqui vai ficar o θ menos 273. Pronto. Aí esse 100 que está dividindo, eu jogo para o outro lado, ele vai multiplicar. Vai ficar 60 vezes 100 dividido por 100. O processo que eu estou fazendo é o mesmo que eu fiz quando fiz a conversão para o Fahrenheit, só que muda os valores. Aqui vai ficar θ menos 273. Nessa condição aqui, esse 60 ele vai estar sendo multiplicado e dividido pelo mesmo número. Então eu posso cancelar esse 100 com esse 100, porque se eu fizer 60 vezes 100 e depois dividir por 100, vai voltar a ser 60 novamente. Então aqui ele vai ficar assim. Vai ficar 60 é igual 60 é igual a θ menos 273. Θ menos 273. E agora, para encerrar, eu pego esse menos 273 e jogo para o outro lado, que vai fazer ele ficar positivo. Vai ficar 60 mais 273 será o valor de θ. Logo, θ vai ser igual a 313. 313.
213 graus Kelvin. Errou! Se eu tenho um termômetro e que em Celsius ele marca 60, esse valor em Kelvin equivale a 313. Lembrando que a temperatura é a mesma, a diferença é só a graduação, só os valores, mas a temperatura é a mesma, certo? Então, só para fixar. Então, ó, esse 60 graus, vamos dizer assim, esse 0 graus Celsius, eu digo que é o mesmo 32 Fahrenheit, é o mesmo 273 Kelvin, porque o fenômeno é o mesmo. Então, é nessa temperatura que a água congela, apenas que eles vão mostrar valores diferentes. A mesma coisa quando o 100 graus em Celsius é o mesmo que o 212 em Fahrenheit, é o mesmo que 373 em Kelvin. A temperatura é maior do que outra, são só os números que eles mostram. Mas é essa temperatura que a água ferve, certo? Quando fala água ferve, é a nível do mar, certo? Há umas condições apropriadas.